Oi, gente, hoje eu tô aqui com Jober Chaves, da Universidade do Inglês. O Jober é um cara que eu conheci num evento que eu tô promovendo aqui, né, na Fórmula de Lançamentos, e é um cara que eu acabei descobrindo uma história fantástica, uma história de empreendedorismo fantástica que me inspirou. Jober, tudo bom? Bem, obrigado. Então, assim, Jober, por que você não começa contando o que você faz, como é que você chegou lá, um pouco da sua história? Eu comecei trabalhando de vendedor com 19 anos, porque naquela época eu tive um filho muito cedo. Meu pai falou, vai trabalhar como vendedor. E ali eu comecei a procurar alguma coisa para melhorar, para ganhar dinheiro, e foi assim que começou a minha carreira. Entendi. Ali começou a minha carreira. Depois, muito jovenzinho ainda, nessa época, com 19 anos, eu entrei num marketing de rede daquela época, mas nós estamos falando lá da década de 80. Não chamava marketing de rede. E ali foi colocada uma semente em mim de que eu podia ser um homem de negócios. Mas não sabia nada disso e continuei procurando emprego e trabalhando e procurando emprego. Aí entrei num outro marketing de rede, aí já no ano 2000. E ali eu me transformei num homem de negócios sem Como assim? Eu já sabia que eu tinha o suficiente para ser empresário, mas eu não tinha nenhuma empresa. E aí... Já tinha as habilidades para ser... Tinha desenvolvido as habilidades para ser um empresário. E aí, você usa muito essa palavra, né? Aí foi a minha maior sacada. Eu fui trabalhar de empregado para um cara com cursos, e foi isso que me trouxe para a área de educação, que é o que eu estou hoje. Ele dava cursos de leitura dinâmica e memorização. E esse cara, ele era muito louco, assim, genial. Ele tinha um português que eu nunca vi na minha vida. Mas eu tinha essa característica de ir pegando o trabalho. Então, o que tem para fazer? E eu fui pegando tudo na empresa dele, a ponto dele não ir mais na empresa. E aí foi a minha maior sacada, porque eu cuidava da empresa dele como se fosse minha. Então, por um ano e pouco, eu fiz tudo na empresa dele e só dava o dinheiro para ele no final do mês, ele nem ia lá. Então essa foi a minha maior experiência como empresário, porque eu corri o risco com o dinheiro dele. Entendi. Você pôde aprender tudo o que você precisava com o dinheiro dele. Tudo, sabia como... E não que ele estivesse reclamando, porque ele ganhava dinheiro e não ia na empresa, talvez, né? Exatamente, foi isso. Ele não reclamava, viajou para o exterior, ele não tinha nenhum problema com isso, mas aí aconteceu uma coisa, no final do ano parecia muito fácil o que eu fazia, e aí ele resolveu que ia me substituir. Eu vou colocar um outro cara no seu lugar, e tudo bem não, tá? Você ficou chateado? Eu fiquei com medo, na verdade. O sentimento foi de medo, porque eu estava ganhando dinheiro como empregado, eu tinha uma boa renda, e ele resolveu me trocar por um cara mais barato. E foi o primeiro ano em anos que eu estava ganhando bem e não tinha preocupação com conta, atrasada, nada, né? Falei, e agora? O que eu vou fazer? Então eu relutei muito em abrir uma empresa. Mas aí eu já tinha lido o livro Revolucionando o Aprendizado, que eu descobri que lá fora tinha um curso de inglês, na verdade não era um curso de inglês, era um curso de línguas, porque lá eles falavam inglês, né? Onde eu vi que você podia falar uma nova língua num curto espaço de tempo. Foi lá que eu vi. Inclusive foi interessante como você leu esse livro, né? Você estava contando para mim que você ia fazer uma viagem. Isso, então eu fui a gente ia dar um curso de leitura dinâmica e memorização lá na Universidade do Sagrado Coração de Jesus, em Bauru. E já tinha um professor lá. Ele estava de carro, então eu tinha que ir de ônibus para a gente voltar de carro junto, para não ter dois carros lá. E eu peguei esse livro, era um livro grossão assim, né? Aí eu comecei a ler, tinha umas 6 pessoas, era à noite, uma viagem noturna, tinha 6 pessoas no ônibus. Quando eu cheguei na página 293, estava escrito lá, fale francês fluentemente em 8 semanas. E aí eu fiquei louco, porque eu pensei comigo, putz, se funciona para o francês, funciona para o inglês também. Então, o que eu tinha que fazer era achar alguém que estivesse disposto a fazer isso no Brasil. E eu queria ser sócio do meu patrão.
Desse meu patrão. Ele tem já estrutura, pô, a gente dá um jeito, a gente traz isso, a gente vai ser sócio nesse negócio. Mas ele me mandou embora, então... Aí eu procurei 3 pessoas para traduzir esse material, eu não falava inglês. Você não falava inglês? Sim. Nada. Eu já tinha perdido o emprego porque não falava inglês. Aí eu procurei uma professora de inglês que tinha dado aula para mim. Procurei um professor de inglês que tinha dado aula para mim. Os 2 falaram não. Né? Fazer esse negócio aí, trazer método para o Brasil. E aí eu teve uma terceira pessoa, mas de verdade eu não me lembro quem foi. Porque aí o que foi meu professor particular, ele ligou de volta aceitando. Aí eu falei, opa, tá resolvido. E aí trouxemos, ele fez toda a customização desse método para o Brasil. Para o inglês. Né? Para o inglês. Então fez toda a customização e aí a gente lançou. Aí era um negócio legal, eu falo, a gente aqui trata muito com o empreendedor digital, né? Imagino que são a maior parte das pessoas que vão ver, e as oportunidades que a gente tem hoje com o Érico, com o Insider, tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui, elas são infinitas. Por quê? Quando a gente começou, a gente só tinha uma forma de mídia, faixa de rua. Faixa de rua. A gente colocava faixa na rua. Fale inglês fluente em 8 semanas. Não, nem fale, era inglês fluente em 8 semanas. Primeira aula grátis. E o telefone. Ninguém colocava mais faixa de rua do que nós no Brasil. Nossa. Isso no Brasil inteiro? Como é que era? Não. Era só em São Paulo. A gente chegou a ter 20 escolas físicas. Começou físico, não começou? A gente tinha 20 escolas físicas, com professores. A gente tinha 20 escolas físicas. E a gente era feliz. Até que teve uma prefeita aqui em São Paulo que ela foi muito inteligente. Porque o pessoal tirava a faixa, a gente colocava de novo. E aí ela pagou para uma equipe por faixa tirada. Aí os caras marcavam até o horário que a gente colocava a faixa. Então tinha faixa nossa que não durava 2 minutos. Aí a gente quebrou. Quebraram? Quebramos, assim, deu ficar... Quer dizer que a faixa era o imã dos seus clientes, era o ponto. A faixa era o que gerava para nós, a gente não... Eu já tinha esse fanatismo que eu vejo que você fala muito para as pessoas, de cria sua lista. Eu já tinha essa loucura por lista. A faixa me gerava... A lista. Isso. Então, era isso que a gente... E a hora que a gente foi impedido de colocar a faixa, a gente não tinha mais lista, e aí não tinha todo esse restante, né, Érico? Se você tivesse ensinado isso para a gente lá, a gente teria continuado a nos relacionar com a nossa lista da forma que você ensina hoje. Mas não existia nada disso, nós quebramos. Aí eu cheguei a ter R$1 milhão de dívida, devia R$1 milhão, ia perder casa. Eu sabia que se eu perdesse minha casa, ia perder minha família. E aí apareceu um louco, o José Eduardo, né? O Edu, ele achou que ele me viu e falou, esse produto nasceu para a internet. Inclusive, contar um segredo pro pessoal, esse louco tá atrás da câmera. Ele não tá filmando, mas ele tá ali, olhando pra gente. Mas fala. E no começo eu queria de volta as minhas escolas físicas, porque era ali que eu tinha sucesso. Mas ele, depois de 3 dias, assim, ele falando, conseguiu me convencer de que a gente deveria migrar para a internet. Interessante. E aí, você foi de cara, migrou para a internet? A gente dividiu isso em 2 partes. Primeiro, para fazer funcionar a parte pedagógica pela internet. Isso foi um teste. Ficou correndo de um lado. Tinha que funcionar para os alunos pela internet. Esse foi um lado. E o outro lado, a gente foi fazendo testes daquilo que funcionava. Gente, a gente tentou de tudo. A gente tentou spam, a gente comprou lista de 12 milhões de e-mail. O que a gente pôde tentar, a gente tentou. E tudo funcionava por uma semana. E depois parava. Até que nós, em algum momento de 2009, o Edu descobriu uma parte desse modelo que você traz, né, que você trouxe depois para o Brasil. Aí o Edu descobriu isso em inglês. Aí a gente fez primeiro para um produto dele, ele tinha um produto ligado à dieta na época, e deu certo para o produto dele. Aí uns 4 meses depois, ele falou, agora chegou a hora do inglês.
Aí foi um negócio muito legal. Eu levei 4 meses para escrever meu livro online. Então, o momento da virada, o momento da sacada foi quando você foi lá fora, descobriu uma coisa que funcionava lá fora e trouxe e aplicou para vocês. Isso é primeiro quando a gente fala da metodologia. Da metodologia. Você concorda? A primeira sacada, a gente foi lá fora, descobrimos um curso e trouxemos para cá. A segunda sacada é quando a gente vai lá fora e descobre um jeito, então, de vender esse curso. Certo. Então, e essas coisas aconteceram no espaço de mais de 10 anos aí, né? Entre uma e outra. Então, esses foram 2 momentos de sacada mesmo. E aí o negócio foi? Aí a gente começou eu acho que é um negócio legal para um novo empreendedor fazer. Quanto tempo, fisicamente falando, levaria para escrever esse livro? Umas 2 semanas você conseguiria escrever esse livro online, que está no ar até hoje. Certo. E quanto tempo a gente levou? 4 meses. Por quê? Medo. Medo, porque tinha muita expectativa envolvida. Então, putz, e se isso der certo? Ou se isso der errado e se a minha única esperança do que vai funcionar vai acabar. Então você posterga. Procrastina, deixa para amanhã. E eu me lembro que o ponto de virada foi quando a minha esposa chegou e falou assim: você vai entregar esse livro até a semana que vem ou a coisa vai ficar feia para você. E até a semana que vem estava pronto. A esposa fala, né? Aí nós lançamos, a gente fez 2 testes. A gente lançou isso no dia 3 de dezembro de 2009, que é esse modelo que você ensina aqui pra gente, só que só um pedaço, tudo bem? A gente não sabia tudo isso que você está... E vocês provavelmente tentaram descobrir por grande parte por vocês mesmos, né? A gente foi... Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Intuindo, errando e acertando, e a gente fez muita coisa errada nesse nível, mas a primeira coisa, de 3 de dezembro foi quando a gente lançou, nós não falávamos com ninguém. Era uma ideia do Edu, a gente testou não falar com ninguém. Não fala, as pessoas entram, quem quiser comprar, compra, quem não quiser, não compra. A gente só respondia e-mail e às vezes teclava pelo Skype e MSN respondendo alguma coisa. Aí em janeiro, aí era a minha expertise. Eu falei, agora vamos colocar gente para falar com as pessoas depois que elas passam por todo o processo. E aí a coisa deslanchou. Estourou. A gente foi, eu, minha esposa e meus filhos, alguns professores que a gente tinha, a gente foi indo e hoje a gente tem 120 funcionários e uma perspectiva depois da gente sair daqui do evento de dobrar o negócio. Show de bola. E quantos clientes vocês já atenderam até hoje? Se a gente, vamos fazer um cálculo assim, ó, um cálculo de 6 mil alunos por ano. Então, se a gente está 3 anos, a gente está indo para o 4º ano, então vamos falar 18 mil, 20 mil. Mais ou menos. Mais ou menos vai dar um pouquinho isso. E o que mais tem 2 pontos que eu gosto muito no que você faz. Primeiro que é o lado empreendedor, de como você saiu do zero, foi lá, voltou. Mas uma coisa é em relação à sua missão também. O fato de você possibilitar as pessoas em falar inglês, cria possibilidades, é isso que você talvez até comentou comigo, cria possibilidades para elas de melhora de vida muito grande, não só porque elas vão conseguir um emprego, mas elas vão ter acesso a mais informações. Eu por falar inglês, tenho acesso a outras informações e eu posso trazer isso e usar para o bem aqui. Então o impacto positivo que isso faz no Brasil em possibilitar isso para as pessoas é muito grande. Eu queria te reconhecer por isso. Obrigado mesmo, Érico. Olha, quando nós vimos os seus vídeos, o que nós estávamos fazendo? A gente estava lá, indo de pouquinho nos Estados Unidos, pegava um pouquinho de informação e a gente via, putz, é isso, e a gente ficava tentando adivinhar. Quando nós vimos o que você estava fazendo, e eu entendo que muita gente que está te assistindo aqui agora ainda não entende a grandeza do que você está fazendo, o que você significa. Por quê? Vamos imaginar que você está pegando, você tem acesso lá a 10, 20, 30, 100 pessoas. Eu só estou imaginando como você faz o seu trabalho. Você escolhe os melhores. Putz, eu vou pegar esse cara aqui, vou pegar esse cara, e você vai lá e faz a parceria. Então, olha só, eu teria que ir para lá e descobrir quem são os 100 melhores. Aí depois eu teria que ir para lá e eleger os 10 melhores. Aí depois eu teria que conversar com eles para ver se eles me autorizariam fazer o trabalho que você está fazendo hoje. Depois ter o feeling que você foi tendo, de fazer as perguntas certas, trazer as coisas certas.
depois compilar tudo isso aqui para o Brasil. E depois, de que forma eu vou ensinar isso? Então, se não fosse você, vamos imaginar que você... Eu vou ficar só com pró-leilões, eu vou ficar lá na Inglaterra, trabalhando com trade, que eu fazia antes. Você falou. Você vai economizar para nós aqui, na melhor das hipóteses, uns 5 anos. O fato de nós estarmos aqui significa para o nosso negócio, nós levarmos o nosso negócio para um lugar que nós levaríamos 5 anos para levar se você não estivesse aqui. Assim, ó, se a gente tivesse achado o caminho, tá? Porque a gente achou, por exemplo, o Dan Kennedy, um papa aí, uma semana antes de conhecer. Assim, aí a gente desistiu. Não, nós vamos ficar com o Érico. Cara, show de bola. E eu sempre costumo terminar as minhas entrevistas desse jeito. Você tem essa bagagem de empreendedor, chegou aonde você chegou, e qual o conselho número 1 que você dá para alguém que está ali e está começando do zero, ou que está no nível que não está, enfim, um nível começando completamente do zero, ou já tem um negócio, mas quer levar esse negócio? Qual que é o seu conselho pessoal para ele? Só uma dica para eles. Se eu só puder dar uma dica, começa a andar com alguém que está tendo sucesso. Muitas das pessoas, elas se focalizam em como ter sucesso e não no porquê ter sucesso. E aí o que acontece? Se você se focalizar no como, quando vier o primeiro obstáculo, você vai parar. Eu tenho certeza, eu sei dos desafios que nós tivemos para chegar até aqui. Eu tenho que dizer que valeram apenas tudo aquilo que a gente passou, até a época que a gente ficou devendo 1 milhão. Mas se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso antes, eu ainda era empregado hoje. Então, esse passo de fé, descobrir isso no processo, foi melhor do que saber antes. Agora, o que me fez continuar era que eu tinha uns amigos que eles estavam indo bem, eles eram empresários de outros ramos, e eles estavam trabalhando e lutando, e aí eles trocavam de carro. Eles estavam trabalhando e lutando e compravam uma casa para a família. Estavam trabalhando e lutando, e eles estavam viajando para o exterior. Falei, não, eu quero que a minha família faça parte disso também. Então, eu sempre falo isso para esses meus amigos, eles não têm nada a ver com internet, os nossos negócios são muito diferentes. Eu tenho um amigo que é da área de bijuteria, que é meu grande amigo, e até hoje eu falo para ele, obrigado por você me deixar andar com você. Então esse era o conselho. Show de bola, Jover. Muito obrigado. Obrigado você, viu? Obrigado, parabéns.